moçada. Exercício 31 de parábola. Vamos escrever a equação na forma reduzida dessa equação aqui. Essa aqui está na forma geral, a gente quer a reduzida, né? E depois determinar o foco e a diretriz dessa parábola. Bom, bem tranquilo, né? Entre aspas, né? Para quem sente um pouquinho de dificuldade, talvez esse vídeo vai ajudar um pouquinho. A gente sabe que a equação reduzida fica nesse formato aqui, ó, né? X menos x do vértice ao quadrado igual a 2p e y menos y do vértice, né? Bom, aqui eu copiei a equação geral. Agora vamos transformar isso aqui nisso aqui de cima aqui. Bom, como a gente sabe que o x que está ao quadrado, então o termo aqui da esquerda vai ser o x, tá? Então vamos pegar tudo isso aqui e inverter de lado aqui, trocar com esse y aqui, tá aqui. Bom, agora eu preciso pegar todos os termos que tem x e deixar do lado esquerdo, e o que não tem x joga tudo para o lado direito, tá aqui. Agora a gente vai tentar deixar o x ao quadrado sozinho aqui, né? Só que tentando isolar, colocar o 4 em evidência no caso aqui, porque dá para 16 dá para dividir por 4, então vou aproveitar e, né, reduzir isso aqui em produto. Tá aqui, ó. Então eu coloquei o 4 em evidência, né, desses dois termos aqui, né, tá aqui, e isolei aqui o x ao quadrado, né? Ó, 4x ao quadrado é igual a 4x, e 4 vezes menos 4x é igual a isso aqui, e aqui eu mantive. Bom, a parte mais difícil agora, o que é? É fazer com que esse número aqui vire um quadrado perfeito aqui, ó. Tá vendo que aqui tá tudo ao quadrado, aqui não, aqui tá só o x ao quadrado. Eu preciso que isso aqui se transforme nisso aqui. Só que para isso eu preciso de um outro termo aqui dentro desse parênteses para formar um trinômio quadrado perfeito, para formar um quadrado perfeito aqui. Aí como que eu acho isso? Tá vendo aqui embaixo? Eu preciso de um terceiro termo, certo? Aqui no caso eu achei que é 4. Mas como que eu achei isso aqui? Bom, eu faço assim, ó, eu pego esse segundo termo aqui, ó, divido ele por 2 e elevo ele ao quadrado. O que eu estou fazendo é o contrário do que você faz para desenvolver um produto notável, né? No produto notável você não multiplica por a raiz dela você não multiplica por 2, estou fazendo ao contrário aqui, eu divido esse aqui por 2 e depois elevo ao quadrado. Então 4 dividido por 2 é 2 e 2 elevado ao quadrado é 4. Aí eu consigo achar esse número aqui. Agora eu formo um trinômio quadrado perfeito aqui. Como eu acrescentei um 4, para que ele fique igual a esse aqui, eu tenho que tirar esse 4 aqui, né? Isso aqui é só um número auxiliar para eu formar um quadrado perfeito. Então, anulando esses dois, volta para esse aqui, né? Mas eu preciso desse 4 para formar um quadrado perfeito. Então eu tenho que tirar de novo. E aqui eu copio. Bom, tendo esse trinômio quadrado perfeito, eu consigo fazer o quadrado perfeito aqui, ó. Né? Um quadrado. Esse aqui é um produto, eu consigo fatorar isso aqui, né? Aí fica isso aqui. Aqui eu copio e aqui eu copio. Bom, aí o que eu faço? Eu vou aplicar distributivo aqui, ó. 4 vezes tudo isso aqui dá isso aqui, e 4 vezes menos 4 dá isso aqui. Que eu trabalhei com tudo isso aqui, ó, tá vendo? Você tem que aplicar distributivo.
e aqui eu copio. Bom, vamos para esse lado aqui. Esse 16 aqui eu joguei para o outro lado aqui, ficou mais 16. Menos 15 mais 16 é mais 1. Aqui eu dividi ambos os membros por 4 para poder eliminar esse 4 aqui, né? Então se eu dividir ele por 4 aqui, aqui também tem que dividir por 4. E isso aqui eu posso, y mais 1 dividido por 4 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, que é 1/4, né? Tá aqui, ó. Bom, essa aqui então é a resposta da letra A. Tá vendo que ficou no mesmo formato aqui, ó, né? Ó. Aqui, ó, x menos algum número ao quadrado, ó, x menos, que seria o x do vértice ao quadrado, o 2p, que é esse 1/4, e esse y menos y do vértice, que está aqui, que é 1. Aí o y do vértice seria menos 1, né? Bom, agora vamos pro B, né? Que é o que ele quer. Bom, aqui eu tenho a forma reduzida, né? A equação, e aqui eu tenho ela já resolvida. Sabendo disso, eu consigo esboçar o gráfico mais ou menos aqui. A gente sabe que o vértice, ó, é 2 e menos 1, ó, aqui, tá vendo? 2 e menos 1. Eu preciso de um valor de x para que aqui zere e um valor de y para que aqui zere. Porque na verdade aqui, ó, é y menos menos 1, para dar menos 1 aqui, né? Por causa disso. Bom, o vértice é 2 e menos 1, então aqui é 2 e menos 1. Tá vendo que esse foco aqui, eu já deixei colocado, ele tá um pouquinho acima do vértice. Ele fica aqui mesmo, bem pertinho mesmo esse resultado. O 2p aqui é 1/4, né? Então vai ficar bem pertinho mesmo. E o vértice tá bem aqui, ó, no 2 e menos 1, tá? Como que eu sei que a parábola tem a concavidade para cima? E como que eu sei que ele não fica deitado ou com a concavidade para baixo? Primeiro por causa desse x aqui. Quando o x está elevado ao quadrado, ele fica ou com a concavidade para cima ou para baixo. Se fosse o y, ele ia ficar deitado, com a concavidade para a esquerda ou direita. E aqui esse 2p ele está positivo. Se ele está positivo, então a concavidade fica para cima, tá? Bom, esboçando o gráfico já dá para resolver com visualizando, dá para visualizar melhor e tentar resolver com mais facilidade. Aí eu sei que o 2p é 1/4, o 2p é igual a 1/4. O parâmetro que é 1/8, né? Eu só dividi esse lado por 2 e esse lado por 2 aqui. O que é esse p aqui? É a distância do foco até a reta diretriz, que é esse vermelho aqui. Só que eu gosto de achar a metade desse parâmetro, que é 1/16 no caso, né? Metade de 1/8 é 1/16, que é a distância do vértice até o foco e a distância do vértice até a reta diretriz. Então esse aqui que é o mais importante para mim. Bom, aí eu tenho esse vértice aqui e esse parâmetro aqui que é a distância do vértice até o foco e a distância do vértice até a reta diretriz. Bom, então eu tenho esses dois dados aqui. Aí, como que eu acho o y do foco? Por que y aqui? Por que não é x? Porque o x do foco e do vértice é o mesmo, porque ele está aqui na vertical, né? Então esse aqui vai ser igual, a coordenada do foco vai ser igual ao do vértice. Então eu tenho que achar o y do foco. Então o y do foco é o menos 1, que é esse aqui, que é do vértice, mais essa distância aqui, esse parâmetro. Por que mais? Porque está indo para cima, o foco está em cima do vértice, né?
Então tem que somar. Então somando isso aqui dá menos 15,16. Tirando o MMC fica bem tranquilo, né? A gente sabe que o inteiro é 16 sobre 16, né? Então 16 menos 1 dá 15 aqui. Ou menos 16 mais 1 dá menos 15, né? Então esse aqui é o Y do foco. Então a coordenada do foco é 2, que é igual ao do vértice, e menos 15,16. Bom, agora o Y da reta diretriz, né? Menos 1, que é o Y do vértice, menos 1,16. Tem que subtrair porque ele está para baixo aqui, né? Então tem que diminuir aqui. Fazendo essa continha aqui, fica menos 17 sobre 16. E a equação, cuidado que não é coordenada, é a equação, que é uma reta, né? A equação da reta diretriz fica y igual a menos 17 sobre 16, tá? Ele pode ser escrito assim também. Você joga esse menos 17 sobre 16 para o outro lado aqui, fica isso aqui igual a zero. Isso aqui é a equação da reta diretriz. Então a resposta vai ser esse foco aqui, a coordenada do foco, e a equação da reta diretriz da parábola. E é isso. Tranquilo? Então vou nessa aí. Falou!